Meu nome é Cláudia Brum e para quem não me conhece, eu sou operadora de mesas radiônicas e hoje eu vou falar um pouquinho sobre como eu passo para minhas clientes a origem dos sentimentos em relação à nossa família antes do atendimento das mesas, quando eu vou começar as mesas. Então, como uma boa sagitariana, eu falo muito. Então, eu vou tentar resumir para que esse vídeo não se torne tão longo. Eu vou demonstrar exatamente como eu explico para as minhas clientes e eu colocando um pouco de metafísica, um pouco de constelação e um pouco de apometria, tá bom? Então vamos lá. Eu virei bem para a mesa aqui, para vocês enxergarem bem aqui aonde eu vou demonstrar, que eu acho que fica mais fácil, tá? Então vou pegar um bonequinho aqui para representar o pai, tá? E um bonequinho aqui que vai representar a nossa mãe. Vou virar para vocês, tá? Então, toda vez que eu inicio uma mesa radiônica, eu faço essa apresentação. E aqui, você, quando tu nasceu, né? Então, a gente tem que ter a consciência de que existiu um antes disso, né? Então, existiu um antes disso, existiu uma preparação para isso. E a gente só está nessa família porque a gente escolheu essa família com propósitos que a gente precisava ter no futuro, né? De resolver coisas lá do passado, então, de resolver algumas consequências do passado que provavelmente não foram boas. Então, quando a gente veio para resolver essas consequências do passado, a gente já tem questões com a nossa família. Então, a gente já trouxe questões familiares aqui. Até porque a gente vem para essa família aqui por frequência. O que significa isso? Que a gente vem muito parecida com o pai e com a mãe, né? A nossa frequência faz com que a gente se ligue a essas pessoas aqui. Porque a gente já vem ligada lá do passado a essas pessoas, aos nossos antepassados ou até de vidas passadas, né? Então aqui tu escolheu, né? Eu vou vir nessa família para resolver algumas questões. Ok, a mãe engravida, né? Então a mãe tá aqui, tá grávida do bebê. Toda vez que a mulher tá gestando, né? Ela tá passando os fluidos, o sangue, tudo que a criança necessita aqui para a criança, e além do que ela passa de forma física, ela também está passando de forma energética. Então, todos os sentimentos da mãe durante a gravidez, a criança recebe. Então, você recebe todos os sentimentos da tua mãe. Em relação a quê? A família dela, vou colocar aqui, vamos colocar os pais dela aqui. Aqui a mãe dela. E aqui nós vamos ver um pai para ela aqui. O pai dela e a mãe dela. Pronto. Então, todas as questões que ela tem em relação aos pais dela, em relação ao marido dela, em relação ao sistema familiar, ela tá passando pro bebê. Todas as questões. Enfim, até os 7 daqui do nascimento da criança, tá? Todas as questões até os 7 anos e meio da criança. Nós vamos trocar, vamos botar um bonequinho maior aqui. Até os 7 anos e meio, a criança, ela tá conectada à mãe energeticamente, metafísica da saúde, tá? Então, todo o nosso lado, o lado direito dessa criança, nosso lado direito, representa a mãe. Ela vibra na frequência materna. Então, todos os sentimentos que a mãe tem nesse período em relação a todo o sistema familiar dela, a criança recebe aqui. Então, do 0 até os 7 anos e meio. Aqui, ela entra nessa frequência da mãe, e se a criança tem febre, se a criança fica doente, qualquer questão que a criança tenha, não é da criança, é da mãe. Então, a gente tem que tratar aqui, não a criança energeticamente, a mãe. Se tratar a mãe, cura a criança, tá? Porque a criança só vai recebendo estímulos da mãe até os 7 anos e meio. Então, todo o ladinho direito dela vai vibrar na mãe. Por quê? Porque o lado direito do cérebro, que não tem nada a ver com o lado físico, é um lado energético, ele está em desenvolvimento, que é o lado maternal, é aquele lado mais afetivo, é o lado delicado da mulher, é o lado yin da mulher, tá? Desenvolvimento aqui. Saiu dos 7 anos e meio até os 14 anos e meio, ela entra em ressonância com o pai, né? Que é o lado esquerdo dela. Vou botar ela um pouquinho maior aqui, só pra gente compreender.
Aqui ela já está entre os 7 anos e os 14 anos e meio. Entra em ressonância com o pai. Lado esquerdo masculino, começa a desenvolver o lado esquerdo, que é o lado material, é o impulso para a vida, é o lado yang, né, onde ela vai ser impulsionada. Se o pai não está bem em relação a toda a família, em relação à esposa, ou não importa o que ele tenha, a criança aqui dos 7 anos e meio aos 14 anos e meio entra na frequência do pai. Todos os sentimentos que ela tiver aqui vão ser os sentimentos do pai. Então, se o pai tá chateado, tá triste, eu não conheço meu pai já faleceu, não importa onde o pai esteja, ela vai entrar em ressonância com o pai. Vai existir um padrasto? Pode existir um padrasto, ou uma madrasta ali. Ela vai entrar em ressonância com o padrasto e com o pai. Então, ela tá muito ligada nos sentimentos yang que vem do pai. Quando é que essa criança se liberta disso? Lá nos 15 anos de idade. Só que ela não se liberta, na verdade, né? A gente não se liberta, gente. A gente simplesmente sai dessa frequência, mas carrega, eu digo que a gente carrega uma mochilinha nas costas, né? E essa mochilinha é do pai e da mãe, que são sentimentos que não são os nossos, são sentimentos deles que sem querer eles passaram pra gente. Nada disso é por gosto, porque eles não sabem que estão fazendo isso. Então a gente acaba carregando essa mochilinha, eu digo, né, que são deles. E aqui a gente começa a tomar consciência de quem a gente é e do que a gente trouxe para resgatar de outras vidas ainda, mas os sentimentos que os pais também passaram para gente, né? Ninguém teve culpa nessa relação? Não, ninguém teve culpa nessa relação, porque essa relação ela já vem vindo lá do passado, porque os pais da mãe ou do pai já passaram para eles da mesma forma que eles passaram para a gente e que a gente, através desse sistema, passa para os filhos, né? Então, isso que a gente recebe, todos esses sentimentos que são os negativos, né? As ausências que a mãe teve do marido, ou as ausências, as tristezas da vida dela, as tristezas da vida dele também, a gente acaba carregando e trancando os nossos caminhos, porque a gente carrega sentimentos que nem a gente entende. Então, a gente tem os sentimentos da gente também, mas tem os sentimentos, esses sentimentos que não são os nossos. Pela constelação, o que a gente consegue fazer com isso? Entregar para eles o que é deles. Então, a gente consegue entregar para a mãe o que é dela e que não é teu, e para o pai o que é dele e que não é teu. E te libertar para que tu ande com a força deles. Então, apesar de tudo isso, tá? Por que é que a gente precisa se harmonizar com pai e mãe? Ah, mas eu não me dou bem com a minha mãe nem com meu pai, tá tudo bem, cada um vive a sua vida, mas eu não aceito a humanidade deles, eu não aceito como eles são, entendeu? Isso é muito complicado para ti. Por quê? Porque se o teu lado esquerdo é pai e o direito é mãe, vibra na mãe e no pai, o que vai acontecer? Eu não aceito meu pai, eu não aceito meu lado esquerdo, eu não aceito minha mãe, eu não aceito meu lado direito, 50% de cada um, eu não me aceito. Então tu começa a não te aceitar, porque o pai e a mãe, eles estão em ti, a frequência está em ti. Aí entra a metafísica. Por que aparecem as doenças? Porque todos os nossos órgãos, todo o nosso corpo, ele está em equilíbrio yin e yang. Aonde a gente não aceita o yin ou o yang, o organismo vai desequilibrar e vai gerar a doença. Então, nós somos a ponta do iceberg para ter a doença. A doença, na verdade, no nosso corpo, o que ela vai mostrar para a gente? Ela vai mostrar que, na verdade, a gente precisa olhar para aquilo. Então, se eu tenho alguma coisa que indique que a minha doença está no lado yang, né, no lado esquerdo, ou algum órgão que representa o pai, eu tenho que olhar para esse pai e resolver isso aqui. Eu tenho que me harmonizar com ele para que eu não fique doente. Na verdade, a gente tem que se harmonizar porque a gente tem que se harmonizar de qualquer forma. Mas se eu não quiser ficar doente e ter doenças sérias ou qualquer tipo de sintoma, eu preciso me harmonizar com o pai e com a mãe, para que eu siga livre. Porque enquanto eu tiver alguma doença no meu corpo, eu estou ligada a esse sistema. Eu só vou me desligar desse sistema
quando eu não tiver mais nada no meu corpo, quando tiver um corpo saudável. Aí eu sei que eu me desliguei, porque cada sentimento que eu tenho vai gerar uma doença no meu organismo. Outros sentimentos também, eles estão lá na nossa criança interior. A nossa criança é onde guarda lá no subconsciente tudo que a gente levou dessa relação aqui, inconsciente, tá grudadinha na gente. A criança tá ali oculta, e é essa criança que a gente precisa tratar, limpar energeticamente. Então eu digo assim que a gente limpa de forma energética, retirando aquelas massas de sentimentos negativos que a gente carrega, algumas que são nossas, óbvio, de vidas passadas, outras que são do nosso sistema familiar. Então as pessoas dizem assim: por que eu não consigo desenvolver o meu trabalho? Por que eu não consigo ter relacionamentos saudáveis, né? Por quê? Porque na verdade existe essa questão com o pai, né? Aonde faz com que essa pessoa, né? Você procure o pai e as questões mal resolvidas aqui da infância em outras pessoas, né? E por que a parte material também não desenvolve? Porque o pai é a parte material e eu tenho questões com o pai. Por que eu não consigo me organizar na minha vida? Porque as questões organização com a mãe estão mal resolvidas. A mãe é a parte onde existe a organização. Então a tua vida vai se desorganizar, a cabeça vai ficar a mil. Então, se a gente quer manter tudo organizado e andando, a gente vai ter que se harmonizar com tudo isso. E é assim que funciona. Isso é como eu mostro, tá? Para as pessoas antes de fazer as mesas, a mesa azul, a mesa consteladora, a mesa da saúde, da onde vêm as questões, porque as pessoas precisam entender da onde vêm essas questões para poder olhar para a vida delas lá fora e poder fazer diferente. Então, essa é a minha explicação a respeito do meu trabalho. Quem tiver alguma pergunta sobre isso, pode mandar essa pergunta lá no meu direct ou no Face também, que eu vou responder com o maior prazer, tá bom? É isso aí.